Bem-vindos e bem-vindas ao podcast da série Movimentos pela Democracia. Sou Vanessa Marques, doutoranda na Faculdade de Educação da USP. Faço parte do grupo de estudos e pesquisas Crianças, Práticas Urbanas, Gênero e Imagens. Hoje vamos conversar com a professora e pesquisadora Kellen Gutierrez. Ela realiza estudos na área de democracia, movimentos sociais e políticas públicas e faz parte do NEPAC, Núcleo de Estudos sobre Participação e Ação Coletiva da Unicamp. Este episódio, que ocorre após alguns dias de uma eleição extremamente importante em nosso país e de um período longo de retrocessos políticos, sociais, culturais e educacionais, trará discussões sobre a ideia de democracia ampliada, sobre a não linearidade do processo de construção da democracia e também sobre como esse terreno é marcado por disputas. Kellen nos convida a pensar sobre a ideia de democracia a partir de uma perspectiva ampliada, indo muito além do processo eleitoral, para reconhecer e reivindicá-la na vida cotidiana e nas dimensões da vida social. A pesquisadora apresenta um percurso histórico, desde a Constituição de 1988 até os dias atuais, para refletir sobre a disputa das diferentes concepções e projetos políticos. Indo mais a fundo nessa questão, Kellen ressalta a importância da luta dos movimentos sociais para a construção de políticas públicas de enfrentamento das desigualdades do nosso país. Nesse episódio, Kellen nos convoca a pensar sobre o sentido e o significado da democracia, pensando nas possibilidades e entraves da construção democrática no Brasil, inclusive sobre o nosso papel em todo esse movimento. Vamos ouvi-la? Olá pessoal, eu sou Kellen Gutierrez, professora e pesquisadora na área de estudos sobre democracia, movimentos sociais e políticas públicas. Atualmente sou pesquisadora do NEPAC, do Núcleo de Estudos sobre Participação e Ação Coletiva da Unicamp, e agradeço o convite para participar desse episódio do podcast Em Movimentos pela Democracia, no qual discutiremos hoje a ideia de democracia a partir de uma perspectiva ampliada, ou seja, a gente faz a proposição de uma reflexão na qual a democracia não se restringe apenas ao processo eleitoral, aos partidos e às instituições políticas para a escolha de representantes. Essa perspectiva ampliada coloca a democracia como um processo não linear, passível de avanços e retrocessos, e também como modo de vida para além das instituições de governo. A grande valia de pensarmos a democracia nessa perspectiva é compreendermos que uma visão restritiva da democracia focada em eleições deixa de lado uma dimensão fundamental da política, que é a disputa, que se faz no Estado, mas também no âmbito da sociedade civil, em torno de projetos políticos que vão concorrer para orientar políticas e ações de diferentes governos. Nessa perspectiva, a democracia é um processo e está sempre em construção. Isso significa que a ampliação e construção de direitos é sempre um processo não linear e que pode retroceder. A gente pode ampliar direitos, mas pode também perder direitos. Eles nunca estão garantidos e o embate, entre diferentes projetos mais inclusivos e projetos mais restritivos, é um embate constante. Quando a gente fala em projeto político, os projetos políticos são entendidos como o conjunto de crenças, interesses, representações de mundo, representações do que deve ser a vida em sociedade. Representações essas que orientam a ação política dos diferentes sujeitos. A ideia de disputa entre projetos políticos propõe um nexo entre democracia e cultura. Nessa perspectiva, a democracia não é um campo fora das relações sociais, que se faz presente apenas em processos eleitorais ou no noticiário político. Pensar a democracia de uma forma ampliada é reconhecê-la e reivindicá-la na vida cotidiana, nas dimensões que compõem a vida social. A democracia como uma forma de vida, ou seja, como uma concepção que afirma a política como um terreno estruturado por escolhas, essa concepção ela nos permite perceber que são exatamente os projetos políticos que vão organizar, a maneira pela qual os cidadãos vão viver a vida social, vão usufruir ou não de direitos, de um Estado de Direito que de fato garanta dignidade. E essa ideia também de democracia como forma de vida vai refletir na maneira como as diferenças são vividas, no tecido social. Como exemplo, vamos voltar ao contexto da Constituição de 88. A Constituição de 88 ela é elaborada num momento de profunda crise econômica, e num momento de transição do regime da ditadura para
o processo de redemocratização. Um processo lento, um processo bastante negociado e disputado, e um processo no qual diferentes concepções e projetos políticos do que deve ser a democracia estão ali em disputa. Esse processo é, na verdade, um processo que começa antes ainda, no fim do regime militar, foi um processo de muita efervescência no Brasil, de diferentes movimentos sociais e de diferentes frentes de reivindicação que buscavam restabelecer direitos políticos e civis, restabelecer o direito a votar e ser votado, o direito a julgamento justo, o direito a habeas corpus, o direito que garantisse que o Estado não pode violar direitos humanos, incluindo a tortura, o direito a um conjunto de políticas sociais que garantam saúde, educação, assistência social, aposentadoria ampla para diversos setores da população, aperfeiçoamento de direitos trabalhistas, direito à manifestação, incluindo o direito de constituir sindicatos livres e o direito à greve, ou seja, um amplo espectro de direitos políticos, civis e sociais que vão dar a cara do que se pretende construir no Brasil após o regime militar. Não à toa, a Constituição de 88 leva o nome de Constituição Cidadã. Nesse momento, uma nova concepção de cidadania está sendo forjada, especialmente no âmbito das reivindicações de movimentos sociais. Essa concepção de cidadania, ela tem como mote principal a ideia do direito a ter direitos. É uma concepção que vai marcar um tipo de relação entre Estado e movimentos sociais no Brasil, a partir de uma constatação por parte dos movimentos sociais de que a luta por políticas públicas ela é fundamental para enfrentar as desigualdades estruturais que o país apresenta e que incidem nas formas de vida de parte considerável da população. Não à toa, importantes políticas públicas como o SUS, o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, políticas para crianças e adolescentes, políticas para mulheres, políticas para a igualdade social, são políticas que derivam diretamente da luta de ativistas, de movimentos sociais, por uma concepção ampliada de democracia, na qual a ideia de cidadania, a ideia de direito social tem papel central. Isso faz com que a gente possa afirmar que uma das características do nosso processo de redemocratização é a interação entre movimentos sociais e governos para a formulação e implementação de políticas públicas. É também da Constituição de 88 a construção de instrumentos participativos com o objetivo de fomentar a participação cidadã no exercício do governo. Esses instrumentos se concretizam em conselhos de políticas públicas, conferências, orçamento participativo, ou seja, espaços nos quais os temas coletivos são debatidos e refletem a pluralidade social e política do conjunto, que é vivida no conjunto da sociedade. Ainda que a Constituição de 88 tenha assegurado em lei todos esses mecanismos, a proposta de um sistema de seguridade social e um amplo conjunto de direitos, a real efetivação desses direitos ela se fez e se faz durante todo o processo de redemocratização por meio dessas disputas, das lutas, dos embates entre os diferentes atores sociais. Cada governo, com seu próprio projeto, a sua própria visão de política social, política econômica, de direitos políticos e civis, vai moldando, avançando ou retrocedendo nesse conjunto de leis que a Constituição garante, mas também orienta, né? Isso é importante dizer porque é ao longo desse intenso processo de redemocratização que essas políticas vão sendo construídas. As conferências, por exemplo, vão ganhar bastante densidade em governos progressistas, que é quando a gente vê acontecer as conferências de promoção da igualdade racial, as conferências nacionais de políticas para as mulheres. A gente observa um fortalecimento da Conferência Nacional de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, o que significa que, sim, a depender dos diferentes governos, né, você vai ter diferentes arranjos que
produzem políticas mais inclusivas ou menos inclusivas. Nesse sentido, né, agora encaminhando para o final, eu queria propor uma reflexão. A crise da democracia que vivemos atualmente, não apenas no Brasil, mas em diversos lugares do mundo, é uma crise multifacetada. É uma crise global, o que significa que as suas explicações extrapolam as conjunturas de cada país. Mas é claro que cada lugar vive as suas particularidades, né? Que são particularidades que são fruto de estruturas sociais e características específicas de determinado país. O Brasil vive hoje uma disputa entre projetos políticos opostos no que tange à compreensão do papel do Estado e da própria política na condução da democracia, da vida pública, do que é o papel do Estado. Eu gostaria então de finalizar essa nossa breve conversa propondo essa reflexão. Pensando numa perspectiva que considera a democracia como forma de vida, numa perspectiva ampliada, na qual diferentes projetos concorrem, se a gente pensa hoje no cenário das eleições presidenciais, a gente consegue identificar os rumos que cada candidatura propõe para o futuro do país, para o futuro das crianças, das mulheres, das populações pretas, de todas as pessoas que têm direito à dignidade e respeito? Fica essa reflexão e o meu agradecimento mais uma vez pelo convite, pela escuta e pela possibilidade de refletir sobre as possibilidades e os entraves para a construção da democracia no Brasil. Obrigada.